Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 6º Congresso Ibérico de Naturopatia. Eu me chamo Márcia Muniz, faço parte do Comitê Europeu de Naturopatia e também sou presidente da Aporte de Portugal. E primeiro eu quero agradecer a cada naturopata, né, que veio até o congresso para fazer uma ponência, vários conteúdos maravilhosos, eu vi todos os temas, então quero agradecer a cada um que se comprometeu em vir trazer um conteúdo de qualidade nesse congresso tão rico de possibilidades. Quero agradecer também ao colegiado da FENACO, no nome do senhor Manuel, da Nicole, né, e todas as pessoas envolvidas na organização desse evento, né, a todo o comitê. E eu vou compartilhar agora aqui a minha tela com vocês para começar a minha ponência. Vamos lá. Bom, o assunto que eu trago hoje não é um assunto muito leve de ser falado, mas acredito que de extrema importância, né? A naturopatia na saúde mental da mulher. Por que eu resolvi falar especificamente sobre a mulher, sobre a saúde mental da mulher? Porque eu me deparei com dados assim assustadores a respeito desse assunto, e por isso não só um conteúdo que eu estou trazendo, mas também é um alerta, né? Um alerta para a gente cada vez mais poder ajudar as pessoas a terem mais saúde mental, física, emocional, né? Mas eu vou falar um pouquinho antes de falar exatamente sobre a saúde mental da mulher. Eu quero dar uma contextualizada aqui, trazendo algumas informações que antecedem na hora que a mulher precisa cuidar da sua saúde mental. Na verdade, é importante cuidar sempre, mas o que faz com que isso se agrave, que seja mais grave essa questão da saúde mental? Então, eu quero falar de alguns fatos muito importantes, alguns dados muito importantes. Vamos lá. Em 2021, né, teve uma pesquisa feita sobre o feminicídio. E de 45 mil feminicídios que aconteceram em 2021, que foram cometidos por familiares dessas vítimas, 17,8 mil aconteceram na Ásia, 17,2 mil na África, 7,5 mil na América, 250 mil na Europa, 300 mulheres na Oceania. E no Brasil, a cada 7 horas, morre uma mulher vítima do feminicídio. É um dado alarmante, né? É muita coisa. E se a gente fizer até, inclusive, uma comparação, né? Em dezembro de 2023, houve uma contagem de mortos no conflito entre Israel e o Hamas. E em dezembro de 2023, já somavam mais de 19 mil mortes. E se a gente for fazer uma comparação, 45 mil, né, de feminicídio é muito mais do que o que acontece hoje, inclusive nesse tipo de conflito. Então, é um dado muito triste, né, e muito alarmante. E assim, quais são as motivações que uma pessoa tem para cometer o feminicídio? Né? Então, são várias situações, né? Mas eu coloquei algumas delas aqui só para a gente refletir junto, né? Então, envolve violência doméstica e familiar, o menosprezo, a discriminação, a condição de mulher, né? São crimes motivados muitas vezes por ódio, sentimento de perda de controle e da propriedade sobre as mulheres, porque, infelizmente, existem esses homens que acham que a mulher é propriedade dele, né? Na verdade, não são só companheiros, né? Porque pode acontecer com pais, com irmãos, com amigos até, enfim. E não são só companheiros que fazem esse tipo de atrocidade, né? Então, a violência contra a mulher, ela não se resume apenas em chutes, tapas, empurrões.
existe a violência psicológica também, né, que é muito grande e atinge a subjetividade das mulheres, impactando na sua autoestima, porque elas acabam sendo humilhadas, ameaçadas, né? E isso acaba muitas vezes dificultando o entendimento pelo lado das vítimas, né? Porque as vítimas às vezes elas não conseguem perceber que elas estão sendo vítima de abuso, né? Então elas não sabem. E aqui eu acho que entra um papel importante, é, o nosso papel enquanto naturopata, né, enquanto profissional de saúde. Então, aqui entra muito a nossa parte, porque a gente saber, quando nós estamos trabalhando com o nosso interagente, e a gente ter ferramentas suficientes para poder ser bem treinado quando a gente tiver com uma pessoa vítima de abusos psicológicos, que a gente tenha ferramenta suficiente para fazer uma anamnese de qualidade, né? Porque dentro dessa anamnese, então eu trago também a importância da gente perceber uma vítima de abuso psicológico, porque às vezes até a própria vítima ela não tem consciência de que ela está passando por isso. Muitas vezes ela acha que é o jeito da outra pessoa, que fala essas coisas brincando, que muitas vezes insultos, menosprezo, que isso às vezes é uma grosseria do momento, ou o companheiro, ou o amigo, ou o pai, ou o irmão não estão bem por algum motivo, e acaba relevando esse tipo de comportamento da parte da outra pessoa. Então, é muito importante que a gente tenha muita cuidado, muita sutileza quando a gente estiver com uma pessoa que pode ser vítima de abuso. É muito importante esse olhar para essa pessoa. E existem muitas evidências, né? Quando a gente faz uma boa anamnese, a gente percebe muitas evidências que a mulher está sofrendo dentro de um relacionamento abusivo e tóxico, né? As mulheres, quando elas relatam na fala que elas passam por ameaças, por constrangimentos constantes, humilhação, manipulação, isolamento, né? Que quando o companheiro, muitas vezes, entre aspas, diz que por amor, né, porque tem ciúme, não deixa a mulher estudar, viajar, ou falar com parentes, amigos. Então, isso, muitas vezes, a vítima, ela confunde esse tipo de comportamento dizendo, não, mas é porque ele me ama, é porque ele tem ciúme de mim, por isso que ele não deixa. Mas isso é um comportamento extremamente perigoso, né? Então, nós temos também aquela pessoa que está em constante vigilância pelo companheiro, né? Uma perseguição contumaz, insultos, chantagem, exploração, limitação dos direitos de ir e vir, na ridicularização. Às vezes o homem diz assim: ah, nossa, mas você está muito gordinha, ah, mas você está muito magra, né? Por que você não come mais? Aí, olha, melhor você não comer tanto porque você já está gorda. Então, esse tipo de coisa não é uma coisa boa de se ouvir e nem é normal. A gente não pode normalizar esse tipo de comentário. Então, quando o seu interagente traz dentro do conteúdo, né, dele falas nesse sentido, é importante estar muito, muito, muito atento a esse tipo de pessoa, porque é uma questão muito silenciosa, que até às vezes a própria vítima está sofrendo, ou está em depressão, ou crise de ansiedade, de pânico, e muitas vezes acaba, e pode acontecer de fugir do olhar clínico do profissional de naturopatia. Ele pode não, dentro da fala do nosso interagente, pode não estar contido essas coisas. Por isso, a importância de se fazer uma anamnese muito minuciosa, né? Então, a questão de impedir a pessoa de sair, sabe, a liberdade das crenças da pessoa, de repente a pessoa tem
uma crença religiosa e o companheiro não gosta, impede a pessoa de fazer essa prática espiritual, né? E principalmente, gente, aquelas pessoas que colocam em xeque a vida da vítima, fazendo o gaslighting, né? Então, assim, falando coisas para a vítima como se ela estivesse maluca mesmo, se ela estivesse louca. Né? Ela fala, ah, mas isso aqui estava aqui, não, não estava. Ah, mas eu falei tal coisa, não falou, você nunca falou sobre isso. Então, o gaslight é muito comum. É quando a mulher acha que ela está ficando louca, né? Ela acha que ela está ficando maluca, porque é tão convincente, muitas vezes, o abusador, que ela acaba se sentindo culpada, acaba ela que é a vítima e muitas vezes ela acaba se sentindo culpada pelo comportamento dela, e sendo que na verdade isso faz parte de um grande jogo de manipulação, né? Como existem e isso eu acho muito bom que hoje existe muita informação a respeito de pessoas com transtornos narcisistas, né? Por exemplo, que é um tipo muito específico de abusador, e cada vez hoje nós temos mais informações de como a gente consegue perceber esse tipo de abusador. Né? Mas o nosso caso aqui não é não só identificar o abusador, mas principalmente o auxílio à vítima desse tipo de abuso, porque a consequência desse tipo de abuso é absurda. Existem mulheres que, como consequência de ter tido um relacionamento abusivo, é indescritível. A mulher, muitas vezes, ela nunca mais quer se relacionar, ou então ela tem sérios danos neurológicos. A pessoa pode ter danos neurológicos mesmo para o resto da vida. Então, é um assunto muito sério e é por isso que eu trouxe esse assunto à tona, né? E vim compartilhar com todos vocês, profissionais de naturopatia, para cada vez mais ter esse olhar clínico de perceber esse tipo de vítima, porque eu tenho certeza absoluta o quanto, né, na força que existe na naturopatia e quantas estratégias que nós temos para poder ajudar pessoas que estão passando por esse tipo de situação. E isso eu estou falando de uma porcentagem de mulheres que conseguem sair desse relacionamento sem se ferir fisicamente, né? Sem perder a vida. Porque muitas pessoas, como eu mostrei nas estatísticas, acabam não tendo a mesma sorte de conseguir sair do relacionamento tóxico e abusivo. Mas mesmo aquelas que conseguem sair, ficam com essas sequelas emocionais, psíquicas e até mesmo físicas, porque a gente sabe que muitas doenças são psicossomáticas, né? Então, muitas começam aqui na mente. E quando eu falo de saúde mental, eu também estou falando sobre prevenção, né? Da questão orgânica, porque nós sabemos que toda doença é psicossomática. Então, ela tem uma origem, né, na mente e depois ela acaba somatizando no nosso corpo físico e trazendo outros tipos de consequência. Então, as consequências são muitas. Eu acho que eu ficaria aqui por muito tempo falando detalhadamente sobre isso, porque é um assunto enorme, né? Eu tenho muitos dados sobre essa temática, porque é uma temática que me chama muita atenção e é uma bandeira que já há algum tempo eu levanto em relação à saúde mental da mulher. É claro que hoje, especificamente, eu estou falando de mulher, mas homens também passam por isso. Homens também acontece de existirem mulheres narcisistas também, mas é uma porcentagem em relação à mulher muito menor, né? Então nós temos muito mais homens que têm esse tipo de comportamento do que mulheres estatisticamente falando, mas existem também homens que passam por esse tipo de problema. Né? Então, e eu tenho certeza que o naturopata tem um papel muito importante para ajudar as vítimas de um relacionamento abusivo, a ajudar essas pessoas a encontrarem uma saída, porque faz parte também de uma fatia
dessas responsabilidades. É claro que se a gente for falar de um todo, com um olhar muito mais holístico, né, olhar o todo, a gente sabe que existe uma parcela da sociedade, existe uma parcela do governo, né, responsabilidades políticas em cima disso, que não tem uma política adequada para o combate desse tipo de questão. Né? Existem alguns lugares que têm leis específicas de proteção à mulher. Por exemplo, no Brasil, existe uma lei chamada Lei Maria da Penha, e desde que essa lei começou a vigorar no Brasil, melhorou muito. E o índice ainda é muito alto de feminicídio, mas melhorou assim de forma considerável. Então, existir leis específicas em cada país, eu acho que isso é de extrema importância, né, na proteção. Se fala, existem campanhas que muitas vezes as pessoas acabam fazendo campanha, alguns países têm até símbolos específicos, né, que a mulher pode pedir ajuda. Existe um símbolo que é mundial, né, que é levantando a mão, colocando o dedo na palma da mão e fechando a mão dessa forma. Então, que é um símbolo de pedir ajuda, que a mulher significa que a mulher está passando por uma violência doméstica, abuso psicológico, e ela é uma maneira dela pedir ajuda, e sendo um gesto mundial, as pessoas vão entender. Mas eu acho que vale a pena sempre reforçar. Então, o conteúdo que eu trouxe é justamente trazendo esse alerta para que os naturopatas eles tenham cada vez mais preparo para amparar e acolher esse tipo de vítima, porque infelizmente no nosso sistema de saúde de vários países não existe pessoas tão bem treinadas para fazer isso dentro de um sistema de saúde nacional. Então, eu acho que também é um nosso papel e nossa responsabilidade ter um olhar atento a respeito desse tipo de abuso emocional. Né? Então, na verdade, a minha ponência é muito mais um alerta, né, trazendo algumas estatísticas para que a gente coloque mais atenção, porque são absurdos mesmo, as estatísticas de quantas mulheres morrem vítima de feminicídio, por elas não poderem ser elas mesmas, né? Enfim, por uma série de questões. E aqui fica também uma questão sistêmica, né? Porque não é só a questão da mulher, mas muitas vezes a gente tem um olhar atento quando, de repente, a gente tem dentro da nossa clínica um homem que, de repente, também tem uma comunicação assim abusiva, que a gente possa conduzir da melhor forma possível, né? Com muito amor, com muito acolhimento, para poder ajudar essas pessoas. E é isso, quero agradecer imensamente e espero ter contribuído de alguma forma, trazendo esse tipo de alerta, né? Trazendo, porque realmente é um alerta para toda a população, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas vítimas disso. E eu falo isso e trago isso com muita propriedade, porque eu sei exatamente o que uma mulher que passou por um abuso sente, vive, o quanto ela não tem noção, né? Graças a Deus, eu sobrevivi para falar sobre esse assunto, que não é muito fácil de ser falado, mas eu, há 25 anos atrás, fui vítima de violência doméstica, e inclusive fui vítima de um tiro, levei um tiro, que graças a Deus eu estou aqui bem de saúde, mas assim, eu quase perdi a minha vida por causa disso. Então, venho aqui realmente trazer essa informação do quanto é importante. E eu, graças ao grande Criador, eu tive bons profissionais que me acompanharam, também tive boas estratégias internas, já há 33 anos, né, trabalhar com autoconhecimento, com desenvolvimento humano. Então, a naturopatia me proporcionou ter ferramentas internas também para lidar com isso, mas quantas mulheres não têm, né, ter a força necessária para lidar com isso, mas além do mais, eu também tive apoio de outros amigos, né, naturopatas, que também me ajudaram nesse processo.
Então fica aqui um alerta a todos vocês e muito agradecida por este momento tão rico de poder compartilhar esse tipo de conhecimento. Até a próxima.